No vídeo anterior, nós falamos sobre as revoltas nativistas, né? Revoltas locais muito motivadas pela insatisfação com a administração portuguesa. Agora nós vamos falar das separatistas, cujo contexto está na crise do modelo colonial, né? Aquele modelo que já está naquele período ultrapassado, onde os estados nacionais procuram acumular capital, procuram acumular ouro e prata através da exploração de territórios coloniais. Já naquele momento, né, ocorria na Europa um movimento dos burgueses que tinham dinheiro, mas não tinham influência política, e esse movimento vai ser conhecido como o movimento liberal, ou também o movimento iluministas, né, dos intelectuais iluministas, que tinha por finalidade acabar com o antigo regime e com esse modelo administrativo, principalmente econômico, né, voltado para o mercantilismo, uma proposta nova, né, de uma economia mais pulsante, né, uma economia onde o capital pudesse se movimentar mais do que aquela economia antiga do Estado Nacional, onde toda a riqueza ficava acumulada no Estado, né? Uma das primeiras revoltas que nós vamos ver, ela vai ocorrer em 1789, que vai ficar conhecida como a Conjuração Mineira, né? E também como Inconfidência Mineira. É óbvio que a palavra inconfidente está muito mais a gosto dos portugueses, porque mostra alguém traidor, alguém que não se pode confiar. E conjuração está muito mais a gosto, né, da historicidade brasileira, porque conjuração quer dizer união de pessoas com finalidade de derrubar governos, principalmente governos opressores, exploradores, como era o governo de Portugal. A Confidência Mineira, ou Conjuração Mineira, ela vai ocorrer ali entre os intelectuais, né, de Minas Gerais, os donos de terras, né, os escritores, padres, militares, que vão se reunir para construir um Estado republicano, né? Há de se entender que quando a gente pensa nisso, nós não estamos pensando num Estado que vai abranger todo o país. Não, mas era muito mais localizado, era um Estado republicano, mas localizado. Ainda não se tinha a ideia de um Estado nacional como nós temos hoje. Lembra que em 1789, né, o Brasil ainda estava muito às voltas ali com as disputas territoriais entre os espanhóis. 1750 estava ali configurando ainda o Tratado de Madrid, e você sabe que somente lá no século XIX vai se tornar verdadeiramente uma realidade. Então, havia ainda muitos conflitos territoriais e não tinha ainda uma ideia de Estado nacional, né? A rebelião, ou Conjuração Mineira, ela vai se dar, né, com uma proposta de liberdade, uma proposta de liberdade econômica. Ela vai ter ali, né, todo um movimento voltado, né, para a liberdade das elites locais de produzir suas riquezas e de poder vender as suas riquezas para quem quer que seja, abolindo definitivamente o pacto colonial. E por ser, né, uma revolta da elite, a gente não vai encontrar nela, fato, né, nenhum projeto de abolição da escravatura, né? A gente tem ali também um fato histórico que vai influenciar muito esses revolucionários, que é a independência dos Estados Unidos, ocorrida em 1776, né, uma independência também provocada por donos de terra, né, pela elite agrária. E logo depois nós temos também uma outra conjuração, né, que é a Conjuração Baiana de 1798. Essa não, essa aí é mais popular, abolicionista, né, está mais ligada à Revolução Francesa, até porque a Revolução Francesa já estava naquele momento, né, onde os jacobinos tinham alcançado o poder, e acaba influenciando muito também a população baiana, né, ali misturada com os alfaiates, misturada também, por isso conhecida também como a Revolta dos Alfaiates, e também ali os negros libertos, né, a população querendo liberdade.
Depois a gente tem aí um outro momento interessante, que é também uma conjuração pouco falada, né? Que ela ocorreu em 1792, que é a conjuração carioca, né? Essa conjuração, na verdade, é uma revolta intelectual, mais política, né? Ligado mais à questão do iluminismo, dos ideais iluministas que começam a circular dentro de uma sociedade literária, e que vai ser também, é óbvio, né, sufocada pela metrópole portuguesa, porque essas ideias iluministas ainda não estavam, não eram aceitas ainda pela coroa portuguesa. Nós temos que entender que esse contexto, né, é um contexto muito complicado mesmo. Lembra de Marquês de Pombal, que veio para o Brasil com o único objetivo de explorar o Brasil e enriquecer a coroa portuguesa. A gente pode juntar isso aí também, né, ao alvará, né, ao alvará assinado por Dona Maria I de 1785, que acabava com proibia as manufaturas no Brasil, criando realmente um clima econômico muito ruim para essas elites nacionais. É óbvio também que em todos esses movimentos a coroa portuguesa usou com muita energia e com muita violência, né? Prendendo pessoas, né? Enforcando, esquartejando, como foi o caso de Tiradentes, que na Conjuração Mineira foi o único, na verdade, que foi preso, enforcado, esquartejado, como exemplo de como é que a metrópole trata, né, essas inconfidências. Né? Porém, a elite envolvida, né, como intelectuais envolvidos, eles acabaram sofrendo o degredo que foram enviados para as colônias africanas. Né? Mas Tiradentes, é óbvio, sendo o único com uma patente, o único oficial com patente muito baixa, era um cabo, e também a pessoa mais pobre acaba, né, sendo o representante que lá, quando houver a proclamação da República, vai se tornar, né, o grande símbolo da República. Mas lembre-se que a ideia de república não era uma república nacional, era uma república nacional. Soma-se a isso também, né, o medo que a metrópole portuguesa tinha do Haiti. Né? O Haiti, você lembra que foi um único lugar onde os negros fizeram uma rebelião, conseguiram a liberdade e impuseram um governo. Né? Então, a ideia de você ter uma revolta haitiana no Brasil, onde os negros escravos pudessem assumir o controle da nação, assustava e muito a coroa portuguesa. Mas é isso, né? Nós já estamos ali nos finalzinho, né, do século XVIII, já quase entrando aí no século XIX, onde o Brasil vai se tornar independente, e aí configura mais ainda a crise desse modelo antigo e arcaico que é o modelo colonial. Tá bom? A gente volta no próximo vídeo falando da chegada da família real ao Brasil.